Olá! Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 37. A história começa com Jacó já estabelecido lá em Canaã, sabe? E aí somos apresentados ao filho dele, José, um rapaz de 17 anos. Isso. E logo de cara a dinâmica familiar fica bem clara, né? Sim, o texto diz que Jacó, chamado de Israel aqui também, amava José mais que todos os outros filhos. Por ser o filho da sua velhice, né? O texto enfatiza isso. Exato. E para demonstrar esse favoritismo todo, ele dá para o José uma túnica especial, toda colorida, ricamente feita. E claro, isso gera uma reação imediata nos irmãos. Nossa, e que reação! Ódio puro. O texto fala que eles não conseguiam nem falar com José de forma amigável. Pesado já no começo, né? Muito. E a coisa só piora. José tem um sonho e vai contar para os irmãos. Ah, o famoso sonho dos feixes. Feixes de trigo dos irmãos todos se curvando para o feixe dele, que ficava de pé. Imagina a cena. Ele contando isso para quem já o odiava. Pois é, a reação foi na hora. Ah, então você acha que vai reinar sobre nós? O ódio deles, dobrou de tamanho. É fascinante ver como o favoritismo do pai, que já existia, se junta com esses sonhos que para ele soavam como pura arrogância, né? Totalmente. Funciona como um catalisador mesmo, sabe? Os sonhos acabam jogando mais lenha na fogueira da inveja, do ressentimento que já estava ali borbulhando. E não para por aí. Vem o segundo sonho. Sim, o do sol, da lua e das estrelas. Isso. O sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E ele conta de novo para os irmãos. E dessa vez para o pai também. E a reação do pai, Jacó? Jacó dá uma bronca nele. Tipo, o quê? Você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos todos nos curvar diante de você? Mas tem um detalhe importante aí, né? Tem. O texto diz que, apesar da repreensão, o pai guardava o assunto no coração. Exato. É uma reação ambígua. Ele repreende a audácia do filho, talvez a forma como ele contou, mas ao mesmo tempo ele pondera. Fica pensando naquilo. Isso. Talvez ele tenha visto alguma verdade ali, um potencial, quem sabe uma premonição, mesmo achando o filho presunçoso. O simbolismo do sol, lua e estrelas é bem claro, né? Aponta para a família toda. E para os irmãos, só mais motivo para a inveja crescer ainda mais. Com certeza. A situação só escala. Aí a história continua. Os irmãos vão com o rebanho para mais um longe para pastar lá em Siquém. E Jacó fica preocupado. Sim, e manda justamente o José. Vai lá ver se tá tudo bem com seus irmãos, com o rebanho e me traz notícias. Mandaram José sozinho para encontrar os irmãos que já o detestavam. Né? José vai, procura por eles em Siquém, não acha. Aí um homem encontra ele perdido e fala: "Ah, eles foram para Dotã." E ele continua, vai atrás deles em Dotã. Há quase uma sensação de inevitabilidade sinistra se formando ali, sabe? Totalmente. E quando os irmãos veem José chegando ainda de longe, nossa, A conspiração começa ali mesmo. na hora, eles falam: "Olha lá, vem vindo o sonhador." E o plano inicial é brutal. Matar ele. Sim, matar, jogar numa cisterna seca, num poço vazio, e depois inventar para o pai que um animal selvagem o atacou. Queriam ver no que iam dar aqueles sonhos todos. É muita crueldade acumulada. Mas aí, Rubem, o irmão mais velho, tem uma ideia diferente, ou pelo menos tenta amenizar. Ele intervém. O que ele propõe? Ele diz: não vamos tirar a vida dele, não vamos derramar sangue. Joguem ele nessa cisterna aqui no deserto, mas não toquem nele. E o texto explica a intenção dele, né? Explica, diz que a intenção real de Rubem era voltar depois, escondido, tirar José da cisterna e levar ele de volta para o pai. Quer dizer, a intervenção do Rubem mostra uma consciência, assim, meio hesitante, né? Ele tenta evitar o pior, o assassinato, mas ainda assim ele participa da agressão inicial, da ideia de jogar o irmão no poço. É verdade, ele não confronta diretamente. Exato. É uma tentativa de meio termo. E tem um ato simbólico muito forte antes disso. Eles tiram a túnica de José. Ah, sim, arrancam a túnica dele, aquele símbolo do amor do pai, antes de jogá-lo fora. Removem o sinal do favoritismo que tantos incomodava. É pesado. Muito. E aí, quando José finalmente chega perto, eles agem. Agarram ele, tiram a túnica e o jogam na cisterna. Uma cisterna vazia, sem água. Deixam ele lá para morrer, basicamente. Ou era o plano inicial antes da sugestão do Rubem? E depois sentam para comer.
Assim, tranquilamente. Nossa, a frieza. Mas enquanto eles estão ali, comendo, eles olham e veem uma caravana se aproximando. Ismaelitas. Mercadores, vindo de Gileade. Isso, transportando especiarias, bálsamo, mirra, indo para o Egito. Aí Judá tem uma outra ideia. Judá. O que ele pensa? Ele fala para os irmãos, olha, o que a gente ganha matando o nosso irmão e escondendo o sangue dele? Não é melhor a gente vender ele para esses ismaelitas? Afinal, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Uma lógica pragmática e fria. Totalmente. E os irmãos concordam. Vender é melhor que matar e não ganhar nada. A vida do José vira uma mercadoria. Exato. Tiram ele da cisterna e vendem ali mesmo, por 20 ciclos. 20 moedas de prata. Um preço comum para um escravo naquela época. E os mercadores levam José para o Egito. A ironia é imensa, né? O sonhador, que se via acima dos irmãos... É vendido como escravo justamente por eles. A suposta grandeza futura acaba acelerando a queda dele. É paradoxal. E o Rúben? Ele não estava junto na hora da venda? Não, ele devia ter se afastado por algum motivo. Quando ele volta para a cisterna, para tentar salvar o José como planejado, não encontra ninguém. O desespero deve ter sido enorme. Sim, o texto diz que ele rasgou as próprias roupas, um sinal de luto, de desespero total, e volta para os irmãos. O rapaz não está lá. E eu? Para onde eu vou agora? Mas os outros já tinham seguido em frente com o plano B, digamos assim. Sim, o plano de enganar o pai. Pegam uma túnica do José, matam um cabrito e mergulham a túnica no sangue do animal. Que coisa horrível, usar a túnica. Levaram a túnica ensanguentada para o pai, para Jacó, e falam de um jeito muito cínico. Achamos isso aqui, vê aí se é a túnica do seu filho ou não. Direto no ponto mais doloroso. Jacó reconhece na hora. O grito dele deve ter sido terrível. É a túnica do meu filho. Com certeza um animal feroz o devorou, despedaçou José. A dor de um pai que perde o filho amado dessa forma. Ele rasga as próprias vestes, se veste com pano de saco, como era o costume de luto, e chora pelo filho por muitos e muitos dias. E não aceita consolo de ninguém. Ninguém. Os outros filhos e filhas tentam consolar, mas ele recusa. Diz, não, chorando eu vou descer à sepultura para junto do meu filho. Um luto profundo, sem fim. A crueldade dessa mentira é imensurável. Eles usam justamente o símbolo do amor especial do pai, a túnica, para causar a maior dor possível. E o luto devastador do Jacó mostra o quanto ele realmente amava José e o tamanho da traição dos outros filhos. E enquanto tudo isso acontece em Canaã, o capítulo termina mostrando o destino imediato de José. No Egito? Sim, no Egito, os ismaelitas, ou midianitas, como o texto também alterna, vendem José a Potifar. Um personagem importante. Oficial do faraó, capitão da guarda. Exatamente. O sonhador agora é escravo na casa de um alto oficial egípcio, numa terra estranha. Que reviravolta. E assim termina esse capítulo 37 de Gênesis. É intenso demais. O filho amado, o sonhador, traído pelos irmãos, vendido como escravo, longe de casa, e o pai achando que ele está morto, devorado por uma fera. Pois é. Fica aquela pergunta, né? Como é que sonhos que pareciam apontar para um futuro tão grandioso acabam levando, pelo menos inicialmente, a um caminho de tanto sofrimento, tanta humilhação? Verdade. E pensando mais amplamente, que dinâmicas a gente vê aqui? Favoritismo, inveja, culpa, rivalidade entre irmãos, engano. Será que essas emoções e conflitos tão antigos não encontram ecos bem fortes nas relações familiares e humanas até hoje?